Você poderia estar num clube, poderia estar com amigos, mas o Senhor te trouxe aqui, porque certamente Ele quer que você ouça aquilo que a santa palavra dele tem para você nesta noite. Amém? Antes de iniciar a pregação desta noite, eu quero dizer duas verdades aqui. Essas verdades são incontestáveis. A primeira verdade: a grande desgraça do mundo é não ouvir os conselhos de Deus. Vou repetir a primeira verdade. A grande desgraça do mundo é não ouvir os conselhos de Deus. A segunda verdade. A grande tragédia da igreja é a indiferença em não ouvir e pôr em prática o que Deus vem falando. Vou repetir a segunda verdade. A grande tragédia da igreja é a indiferença em não ouvir e pôr em prática o que Deus vem falando. E aqui eu quero, nesse instante, abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 80. Salmos, capítulo de número 80. E nós vamos ler o texto, uma pequena parte deste texto, que vai do versículo 8 ao versículo de número 16. Oitenta e um. Verso 8. Eu vou ler na minha versão aqui. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses. Não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Preste atenção nessa última parte da leitura. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Tem uma outra versão para o versículo de número 13 que diz assim: Ah, se o meu povo me escutasse. Olhe para o seu irmão e diga assim: Ah, se o meu povo me escutasse. Se a palavra de Deus. Como nós estamos hoje no dia da independência do Brasil, são 203 anos de independência, aquele momento quando Dom Pedro I disse independência ou morte, quis eu colocar nessa mensagem o título Dependência ou Morte. Meus amados, pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Quero que vocês entendam isso. O poder da palavra.
o que a palavra é capaz de produzir. Ele falou e as coisas vieram a existir. Pelo poder da palavra, houve e há ordem no universo. Jesus curou cegos, paralíticos, libertou endemoniados, ressuscitou um cadáver que se achava sepultado há 4 dias, chamou a si homens e mulheres para serem seus discípulos pelo poder da palavra. O homem Jesus não está aqui, mas o seu Santo Espírito aqui está. Eu não tenho dúvida disso. Operando maravilhas através da palavra que nos foi presenteada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é e sempre será poderosa para fazer coisas tremendas. Se teu casamento está em estado de coma, a palavra tem poder para tirá-lo desse estado. Se tua vida espiritual está entubada, a palavra de Deus tem poder para desentubá-la. E fazer você respirar o oxigênio do céu. Se você sente um paralítico na vida profissional, a palavra tem poder para tirar você desse estado, fazendo voar nas asas da prosperidade. Se você se sente sem visão para tomar uma decisão, eu te asseguro, a palavra é o colírio que restituirá a tua visão. Enfim, a palavra é a luz para iluminar nossas jornadas. Olhe para os seus pés agora. O salmista escreveu no Salmo de número 119, verso 105, dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Estás na escuridão? Lâmpada para os teus pés é a palavra do Senhor. Teve uma época que eu fui visitar o Bajara. Joel, o Jonatas, o David eram ainda crianças. E nós fomos até conhecer aquela gruta. Pegamos aquele teleférico ali, descemos. Foi o maior medo que eu tive na minha vida de andar naquele negócio. Mas quando chegamos lá na gruta, a pessoa que estava nos conduzindo lá, o guia, nos levou aos cantos lá, mostrando aquelas maravilhas da natureza. Aí juntou todos nós ali, um grupo, não só da minha família, mas um grupo bem expressivo, e disse: agora ninguém de vocês se apavore com o que vai acontecer aqui. E pá, desligou as luzes de lá, ficava na escuridão. E nós não sabíamos mais para onde é que ia, não se via mais ninguém. Teve lá criança chorando, Joel chorou como todo naquela época. O Dave também era um chororó de menino e demorou isso por mais ou menos assim uns 4 ou 5 minutos. Pense na tormenta. E naquele momento só me veio esse versículo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra. Se você está numa vida de escuridão, se você está passando por um momento de negrume na sua vida, seja em qualquer setor da sua vida, pode ser do seu trabalho, pode ser do seu emprego, pode ser da sua saúde, pode ser das suas finanças, pode ser do seu casamento, pode ser da sua faculdade, pode ser da sua escola. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. E agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu vou entrar praticamente agora no objetivo desta homilia desta noite. E por que negligenciar, desprezar, tratar com tanta indiferença e leviandade a palavra de Deus? Eu sei de uma coisa aqui, se eu fizesse essa pergunta aqui, quantos leram a palavra de Deus essa semana? Quantos meditaram na palavra de Deus essa semana? Quantos estudaram as lições da escola bíblica essa semana? Quantos vieram à escola bíblica essa semana? Quantos tiveram momentos devocionais com Deus, falando a palavra dele? Eu até disse no ensaio do coral da terça-feira, eu conheço quem lê a palavra de Deus pela oração daquele que faz. Aquele que se alimenta desta palavra, aquele que impregna essa palavra na sua alma, ele ao abrir a sua boca para orar, ele ora a palavra de Deus. E orar a palavra de Deus é ser ouvido pelos ouvidos do Senhor. Quando nós estamos orando a palavra, os ouvidos do Senhor se destampam. Agrada o Senhor ouvir a sua palavra. Mas como você vai falar a palavra se você não lê a palavra, você não se alimenta da palavra? Por isso é que a pergunta que eu fiz, por que negligenciar, desprezar, tratar com tanta indiferença e leviandade a palavra de Deus? Meus amados, não é sem razão que em todas as 7 cartas do livro de Apocalipse, o último livro das Santas Escrituras, um livro especialíssimo, porque a palavra começa dizendo revelação de Deus que foi entregue a Jesus Cristo. O seu próprio Deus entregou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo entregou a João, mostrando as coisas que estavam ali acontecendo, aquelas que iam acontecer posteriormente, aquelas que haveriam a acontecer, que são essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Essas injustiças sociais, esses problemas, essa falta de tranquilidade das pessoas, o corre para aqui, corre para lá, a violência, o desrespeito, a falta de autoridade, a corrupção, a imoralidade, as prostituições, os adultérios. Hoje é muito mais fácil você montar um motel do que montar uma igreja. E nestas 7 igrejas que são registradas, logo no começo do livro de Apocalipse, nós encontramos o que o Senhor Jesus Cristo mandou que João escrevesse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Ele não está dizendo à igreja, às igrejas. E era dirigida à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja da Odisseia, à igreja de Filadélfia. Todas essas palavras estão lá. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E essa palavra está aqui hoje. Quem tem ouvidos, coloque a mão no seu ouvido assim, diga assim: eu tenho ouvido. Pastor Paulinho, pastor Joel, pastora Paulo, pastora Rosier, pastor Joel e pastora Maiara, meus amados irmãos. No Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Terceiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Olha, presta atenção. Aqueles que ouvem, você está ouvindo a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, que embasa essa homilia, expressa uma voz de lamento do Senhor. Você já pensou o próprio Deus se lamentando? Nós temos todo o direito. E muitas vezes as nossas lamentações são tão tremendas que nós muitas vezes transformamos as lamentações em murmuração. Mas a palavra de lamentação de Deus é essa: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. A palavra do Senhor, o Espírito de Deus fala à igreja do Evangelho Pleno nesta noite. Ah, se a igreja do Evangelho Pleno me escutasse, se a igreja do Evangelho Pleno andasse nos meus caminhos. Depois o Senhor vai explicar as razões por que ele está fazendo essa lamentação. Ah, se meu filho me escutasse. Ah, se a minha mulher me escutasse. Ela escuta, eu sei disso. Tem a menor dúvida disso aí. Como também tem a contrapartida, também escuta. E ai de mim se eu escutar. Isso, meus amados irmãos, nos traz ensinamentos interessantes. Eu queria que você colocasse agora os versículos 8, 9, 10 e 11. Salmo 81. Isso nos traz ensinamentos bastante interessantes. Primeiro ensinamento: não ouvir e obedecer à palavra de Deus é uma tragédia. Quem não ouve a palavra de Deus e põe essa palavra em ação, está vivendo a maior tragédia da sua vida. Passa a tomar decisões precipitadas, extemporâneas. Passa a tomar decisões que trazem dificuldades, prejuízo, angústia, depressão.
Enfim, quem não ouve e obedece a palavra de Deus está caminhando numa jornada de tragédias. E aqui você pode ver. Deixe lá o verso 81, verso de número 8. É o próprio Deus dizendo, antes de falar do versículo 13: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente trocando o Deus verdadeiro por coisas passageiras nos tempos de hoje. Quando você deixa de estar adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, salmodiando o Senhor, em intimidade com o Senhor, e passa a olhar muitas vezes a sua casa, o seu carro, o seu emprego, o seu estudo, o seu namorado, o seu noivo, a sua esposa, até a sua família, mais do que a Deus, você está se enquadrando dentro do que diz o versículo 9 do Salmo 81, que diz: quando o Senhor diz, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Por isso que eu coloquei aquela expressão dizendo: a grande tragédia da igreja é a indiferença em não ouvir e praticar aquilo que Deus está falando. Meus amados, quem não está em comunhão, em colóquio amoroso com a palavra de Deus, troca tudo na sua vida, esquece de ler a palavra, esquece de orar. Quando vai, certo, dormir, está ali, só faz assim: Senhor, obrigado por este dia, me abençoa, em nome de Jesus Cristo. Isso é intimidade. Isso é buscar a palavra do Senhor. É atrair o Deus Todo-Poderoso para junto de você. O versículo de número 10, o que diz aí? Eu sou o Senhor. É o Senhor falando. Teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e encherei. O próprio Deus dizer: abre bem a tua boca, fala, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. O que tu queres? Abre bem a tua boca. Conversa com o Senhor. Se lamenta diante do Senhor. Discute com o Senhor. Isso não é pecado. O Senhor te ouve. O Senhor está à nossa disposição 24 horas, querendo ouvir a voz dos seus filhos. E como é gostoso, quem é pai, quem é mãe sabe como é importante, como é gostoso você ouvir a voz do seu filho quando ele chega e diz: papai, mamãe. Quantos experimentaram ou experimentam isso aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Da mesma forma é Deus. Ele quer ouvir as suas queixas, as suas lamentações, os seus sonhos, os seus projetos. Porque Ele quer te dar direção, Ele quer te ajudar.
O versículo de número 11 diz o quê? Mas o meu povo não me quis o quê? Olha aqui, escrito o quê? Escutar. Não me quis escutar a voz de Israel, não me atendeu. Deus está falando nesta noite para você. Eu apenas aqui estou sendo um canal. Eu só apenas estou sendo aqui um instrumento daquilo que o Espírito Santo me deu há muitos dias, essa palavra. Antes mesmo de nós escolhermos o tema para este ano. Ouve, ó igreja. O Senhor falou comigo aqui dentro dessa palavra, e isso foi um dos motes que foi levado para a reunião dos pastores e decidiu-se então por esse tema. Ouve, igreja. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. O Senhor está falando contigo. Está falando agora contigo. Mas tu não tem escutado a voz do Eterno, do Todo-Poderoso. E Deus tem os seus momentos. Ele fala, 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 fala. Ele te mostra, te mostra, te mostra. Ele te busca, te busca, te busca. Mas vai acontecer um determinado instante da vida que ele diz assim, não quer? Então vai e faz do jeito que tu queres. Isso nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo. Não nos primeiros capítulos. Não quis ouvir, quis fazer, vai! E vai pagar as consequências de tudo isso. Versículo de número 12. Assim deixei-o andar, olha para aí, acabei de falar. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Meus queridos iepenses, povo que eu tanto amo, ouvir e obedecer a palavra de Deus significa adorá-lo e servi-lo. E é isso que o Senhor estava reclamando de Israel, estava lamentando de Israel. É como está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, verso número 10, parte B. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, e pelo seu nome jurarás. É o Senhor cobrando aquilo que nós devemos a Ele. A adoração e serviço. É o que o Senhor mais busca de todos nós. Assim deixou andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. O Senhor deixou. Esse, meus amados irmãos, foi o pecado de Israel. Que pecado, pastor? Deixar de adorar o Senhor. Deixar de servir ao Senhor. Quando você deixa de adorar ao Senhor e deixa de servir ao Senhor, você está cometendo um pecado diante do Senhor. Você está dizendo assim, eu te rejeito. Fica para o segundo plano, porque os outros meus planos são muito diferentes dos teus planos. E como tem acontecido isso? Eu digo isso aí, meus amados irmãos, porque eu vejo diariamente o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Nós vivemos num momento de grande tragédia na igreja do Senhor. Porque estamos deixando de adorá-los ao Senhor da beleza da sua santidade, de servi-lo e servir com alegria.
de fazermos aquilo que agrada ao Senhor, de buscar as almas perdidas, de falarmos àquele que está indo para o inferno, sem que tenha qualquer conhecimento do que é a pessoa de Deus, do que é a eternidade. E não há desculpa. Se você não está cumprindo aquilo que determina o Senhor, do ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está em pecado. Você está se enquadrando naquilo que o Senhor lamenta sobre Israel e Israel. Esse foi o pecado. Foi esse comportamento de deixar de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso, inclusive, meus amados irmãos, se você ler o Salmo, do início, todo o contexto, você vai ver isso, vai ver que isso, ali Asaf está se reportando ao que aconteceu, ainda quando o povo de Deus saía do Egito, e atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, estava ali Deus constantemente, durante 40 anos, protegendo, alimentando aquele povo, suprindo a necessidade daquele povo, e aquele povo ali murmurando, duvidando de quem era o Deus Todo-Poderoso. E foi indo para que o próprio sumo sacerdote fizesse um bezerro de ouro e eles aqui está meu Deus. Será que você também não está colocando dentro da sua casa um bezerro de ouro? Será que no seu coração não está um bezerro de ouro? Você está se identificando com aquele povo de Israel lá no deserto? E que nós podemos ver, meus amados irmãos, prezado irmão Assis, é que Deus precisou destruir todo o povo de 20 anos para cima. Isso nós encontramos, inclusive, no livro de Números, capítulo 14, em sequência. Não vamos colocar aqui porque é muito longo esse texto. Mesmo assim, essa atitude de surdez espiritual e de desobediência deliberada persistiu na vida daquele povo. Mesmo depois de Israel entrar na terra prometida, conforme expressado no livro de Juízes. O autor do comentário bíblico expositivo, Harry Jebsen, diz na página 227, o maior julgamento que Deus pode enviar é deixar que seu povo consiga exatamente aquilo que deseja. Agora eu quero que você coloque aqui, Romanos capítulo 1, verso de número 24. Eu vou repetir a expressão que está no comentário bíblico expositivo de Harry Jebsen, que diz assim: o maior julgamento que Deus pode enviar é deixar que seu povo consiga exatamente aquilo que deseja. Aí vamos ver o que é que diz aqui a carta aos Romanos, que aí fala, inclusive, do tipo de relacionamento do homem e da mulher, as coisas que são imundas que nós vamos ver aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vai mais à frente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Me dá aqui. Não. A palavra do Senhor diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia,
pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, preste atenção a isso aqui, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus deixou-los à vontade. Por quê? Porque Deus esgotou o limite da sua paciência. E aqui eu pergunto, e como vai o seu comportamento em ouvir e obedecer a palavra de Deus? Essa pergunta é para a Igreja do Evangelho Pleno, é para você que está aqui nessa noite. E como vai o seu comportamento em ouvir e obedecer a palavra de Deus? Reflita. Aleluia. Aleluia. Vai lá. O segundo ensinamento interessante que nós encontramos nesse texto é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Aí é a coisa que todos nós queremos. Atrai bênção. Repita agora comigo. Ouvir e obedecer a palavra de Deus atrai suas bênçãos. Está lá? Dá para colocar aqui já? Versos 13 a 16. Versos 13 a 16. Diz assim o verso: se o meu povo tão somente me ouvisse, e noutra versão diz assim, se meu povo me escutasse ou me ouvisse. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto os abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhes submeteriam e o seu castigo seria eterno. Agora, veja o final desta porção lida. Eu, porém, te sustentaria com trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Se Israel tivesse dado ouvido à palavra, o Senhor teria cumprido as promessas da sua aliança de proteção e provisão. Que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 14. Coloque aqui essa palavra de bênção do Senhor liberando bênçãos para aqueles que ouvem e para aqueles que cumprem a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: não te desviará de todas as palavras que eu... Vamos repetir, eu quero que você entenda bem aqui, olha. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Continue. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua
amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repetidamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem. Isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó, e cinza dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirá diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com a loucura, com a cegueira e com a perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa das trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Despertar-te-ás com uma mulher, desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás dela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti as tuas ovelhas. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade de todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comer-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerá pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas, nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirá a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos, que o Senhor te levará. Fique por aí. Mas, amados irmãos, nós vamos ver que também nesse mesmo capítulo nós vamos encontrar que há bênçãos para aqueles que dão atenção à palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus. É no capítulo 28, versículo 1 e seguinte. E diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, diga comigo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas o quê? Todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no
campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará da terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais e do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses. Aqui, meus amados irmãos, você vê que o Senhor, Ele está disponível para abençoar aqueles que ouvem e obedecem a sua, o quê? A sua palavra. O texto que nós estamos vendo, meus amados irmãos, do Salmo, ele é muito claro. Quando ele diz uma coisa interessante que eu quero voltar lá, tive que sair aqui um pouco dele, mas vou já encontrar. O Senhor tirou a água da rocha para Israel, mas estava preparado para tirar mel da rocha para lhe dar. Isso nós encontramos no livro de Deuteronômio, quando ele diz: ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Quando nós vemos no Salmo 81, verso 16, que diz assim, esse salmo que nós estamos estudando aqui: eu, porém, te sustentaria com trigo mais fino. Trigo mais fino, com o mel saído de onde? Da rocha te saciaria. Meus amados, há a promessa de Deus para todos nós. Olhe para o seu irmão aí e diga assim: meu irmão, há a promessa de Deus para todos nós. Há a promessa de Deus para todos nós. O próprio Deus disse a Josué: irmão Joel, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordena. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da boca o livro desta lei, ou seja, a palavra. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
E aqui eu faço uma pergunta aos zietenses. Você tem dado motivos para atrair as bênçãos de Deus? Pergunte para você mesmo agora. Você fala com você mesmo. Fecha teus olhos e olha para dentro de ti e faz essa pergunta. Eu vou dizer assim, o meu nome, você vai dizer o seu. Eu vou dizer, Pastor Bosco, você vai dizer o seu nome. Pastor Bosco, você tem dado motivos para atrair as bênçãos de Deus? Ouvindo e obedecendo a palavra? Essa é uma reflexão que você tem que, a partir de agora, levar para a sua casa. Levar com você. Eu tenho atraído as bênçãos de Deus, obedecendo, ouvindo e obedecendo a sua santa palavra. Se não, o Senhor nesta noite está dizendo para você, ainda há tempo de conserto. Em terceiro e último lugar, ouvir e obedecer a palavra de Deus é render-se à total dependência dele. É o verso, do verso 13 ao verso 16 que nós já lemos nesta noite. Meus amados, a sequência desses versículos apontam para a dependência em Deus, que Israel devia preservar para usufruir das bênçãos, da graça, da bondade de Deus. Israel deveria voltar-se exclusivamente para ele. É o que o Salmo diz. Se ele tivesse voltado exclusivamente para Deus, tinha havido uma revolução na vida daquele povo. Observe-se o chamado de Jeová com uma palavra pequena. Sabe qual é? Coloca o versículo número 3 aí, de 8, meu irmão. 81, 13. Uma pequena palavra. O quê? Se. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, aí então você vai observar que ele diz assim: de pronto eu abateria os seus inimigos. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Se o meu povo me ouvisse, eu o sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, o saciaria. Porque Deus é provedor. Gente, você não queira saber a quantidade de provisões que Deus tem no seu armazém à sua disposição. Certa vez eu ouvi de um pastor experiente uma ilustração que nunca me esqueci dessa ilustração. Ele disse que um certo homem de Deus foi arrebatado até o terceiro céu. E ali um anjo conduzia e mostrando tudo de beleza que tem ali reservado para aqueles que são do Senhor. Quando ele chegou, eles entraram num tremendo armazém que não tinha limite. E ali estavam as caixas, as embalagens, todas arrumadas. E o anjo conduziu, foi mostrando aquelas coisas maravilhosas, aquelas embalagens feitas pelos anjos, uma embalagem angelicais. E aquele homem, então, teve a curiosidade de perguntar para o anjo: o que são essas embalagens aqui? E o anjo foi e disse assim: são presentes que Deus tem reservado, esperando que aqueles que estão embaixo seus os peça, para que os anjos do Senhor leve e entregue esses presentes nas mãos daquele. Meus amados, o Senhor tem presente no céu, reservado para você.
A embalagem está lá preparada. Mas o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ser ouvido também. Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se o Bosco me ouvisse, se o Assis me ouvisse, se o Castelo me ouvisse, se a pastora Célia me ouvisse, se a Nicole me ouvisse, se o Rodrigo me ouvisse, se o Jonas me ouvisse, ah, se a igreja do Evangelho Pleno me ouvisse. Esse sim, meus amados, era como se Deus estivesse dizendo a Israel: dependência de mim ou morte. Dependência de mim ou morte. Mas Israel quis o quê? A independência. E ainda hoje paga o preço pela sua desobediência. Como nós estamos vivendo hoje, 203 anos da libertação do Brasil do jugo português, aprove a mim fazer aqui, trazer uma ilustração. Quando Dom Pedro I proclamou o brado de independência, morte, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, marcou naquela ocasião nossa identidade como nação soberana e independente. Era o grito dos livres, dos decididos perante outras nações. Expressava autonomia e liberdade. Independência ou morte. Mas, gente, com relação a Deus, nosso grito é bem diferente. Nosso grito deve ser dependência ou morte. Sim, porque dependemos em tudo dele. E o próprio Jesus Cristo, quando disse: eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Todo ramo que não dá fruto, o agricultor vem e corta. E ramo cortado significa que ser independente. Não queira ser independente. Queira ser dependente de Deus. Independente, sim, do jugo daqueles que querem roubar a nossa liberdade aqui no Brasil. É independência. Mas com relação a Deus, nós temos que ser dependente dele. O Senhor está ávido para ouvir a tua voz na oração, dizendo: Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Senhor, eu sou dependente de ti. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá sentido para a minha vida. Senhor, tu és tudo para mim. Interessante é que quando eu estava concluindo o escrito dessa mensagem, o Senhor me levou lá na Igreja Batista nos anos de 1972, quando eu fui convertido. E colocou no meu lábio o cântico: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, meu Jesus. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Você vai cantar comigo, vou ensinar esse corinho. Amém? Vamos lá. Vai aqui, acompanha aqui. Vem lá. Vem lá.
Acompanhe aqui, vamos cantar, porque esse corinho é interessante. Você pode cantar, ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós, ele é tudo para nós. Ele é o tesouro que eu tenho guardado. Vai lá, vamos lá. Enquanto eles arrumam aqui, vamos cantar. Diga assim: ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, meu Jesus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Agora você vai dizer para o seu irmão: ele é tudo para ti. Ele é tudo para ti. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, meu Jesus. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. O coral está sendo lindo, gente. Amém? Vamos cantar isso aí? Vai lá. Aprendeu? Vamos lá. Pronto? Aí. Aprendeu? Então vamos lá. Vamos ficar em pé, irmãos. Vai lá. Pronto, aqui a letra aí, ó. Tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim, meu Jesus. Tudo pra mim. É tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Deu uma salva de palmas, Senhor. Por último, eu quero dizer algo que a palavra que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Quero dizer: povo meu, ouve-me. Ah, se este meu povo me ouvisse. E nesta noite o Senhor está chamando você à presença dele. Não sei se temos aqui alguém que ainda não confessou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor nesta noite está chamando você. O Senhor te trouxe nessa noite aqui certamente para ter este encontro com Ele. Tem alguém para Jesus nessa noite que foi tocado pela palavra do Senhor e que quer nessa noite tomar essa decisão? Levante a sua mão assim e diga: pastor, eu quero. Eu quero receber a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém? Desse lado de cá não tem? Tem alguém? Desse lado de cá? Alguém que estava distante dos caminhos do Senhor, desviado dos caminhos do Senhor, e desta noite quer fazer a sua reconciliação, também o Senhor está te chamando. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus.